Olá, boa noite, estamos no ar com o PUC TV Esportes, hoje terça-feira, véspera de mais uma rodada do Campeonato Goiano, também jogos importantes na divisão de acesso durante a semana, vai afunilando o estadual aqui em Goiás e você confere todas as informações com a gente e participa do programa pelo WhatsApp, o número é o 628599.000. Comigo aqui no estúdio, o Jean Damas e o Doni Araújo. Boa noite, Doni. Boa noite, Pasqueto. Boa noite ao Jean, boa noite aos telespectadores do PUC TV Esportes. É, de fato, uma semana, eu não vou dizer decisiva, porque já está praticamente tudo decidido, né? Acho eu apenas que nós teremos o Atlético torcendo muito na quinta-feira para o Trindade, ou para um empatezinho. O empate já é ruim para o Atlético, para ver se ele consegue salvar alguma outra coisa. Mas é uma semana meio calma, né, Pasqueto? Espero que seja calma até o final de semana. Tudo bem, Jean? Tudo bem, Wendel? Uma noite abençoada para você de casa. Estava ouvindo as rádios agora à tarde e depois de tantas e tantas contratações, disseram que o Adson ainda quer mais 2 zagueiros e 2 laterais. Agora é só para a Série B, né? Pois é, para a Série B, não está satisfeito não. O Adson deve ter sido picado por aquele mosquitinho. Picava muita gente, pica ainda lá no Tigrão. Aliás, a notícia lá no Atlético é que colocarão os gordos de lado. Sérgio Manuel, Denoni e Matheus Miller. Falaremos disso daqui a pouquinho. O primeiro assunto no programa é o Goiás, reportagem do Humberto Castro. De olho no Goianão e na seleção. O Goiás enfrenta a Aparecidense nesta quarta-feira sem o seu principal atacante. Eric, servindo a seleção brasileira olímpica e representando o clube. Quem sabe o jogador não esteja nas Olimpíadas no Rio. Sempre bom ter concorrência, sempre bom ter disputas boas e com certeza quem vestir a amarelinha ali vai estar representando bem. E eu espero estar dentro do grupo, dentro do elenco, então fazer bem feito nesses 2 amistosos para estar representando bem o nosso país. Sem o artilheiro, o time esmeraldino refresca a cabeça para manter a sequência de vitórias e, quem sabe, confirmar na Serrinha a classificação. A classificação, essas 4 vitórias que a gente teve, encaminhou muito bem. A gente tem que ser realista, mas, como eu disse, a gente ganhando os próximos jogos, a gente entra na fase semifinal com mais confiança. Então, eu acho que a gente tem que entrar com determinado, com muito foco, esperando chegar às fases seguintes. O Goiás ganhando jogos e Juliano ganhando uma sequência de jogos. Depois de um bom tempo, se recuperando de cirurgia, agora titular absoluto. Olha, a maior sequência que eu tive aqui foi de lateral. Então, e na posição de volante, o Amaral e o Thiago Mendes jogavam direto. Então, como eu te disse até numa outra entrevista, a gente acaba entrando às vezes sem ritmo de jogo, às vezes no segundo tempo, no final do jogo, e acaba não podendo mostrar muito futebol. Então essa sequência ajuda muito, tu acaba o jogo inteiro ainda, tu consegue mostrar o futebol mesmo, então para mim está sendo muito gratificante, ainda mais de todo o tempo que eu fiquei parado. E para piorar, ele teve 2 contusões graves, né? Sim. Ficou 1 ano parado praticamente o Juliano, que está aqui no Goiás desde 2012, trazido pelo Enderson Moreira. Tem gostado dele no time, Jean? Não tem sido pior do que o Igor, por exemplo. Ah, sim. Ele tem jogado melhor. É claro que eu espero mais do Juliano para ser um volante de Série A. Está longe ainda de ser o volante que o Goiás precisa na competição nacional. Agora, tem demonstrado um bom passe, boa cobertura, talvez precise um pouquinho mais de vigor físico na marcação. Tem um ponto a favor dele que, desde a titularidade dele, o Goiás só ganhou também, Só ganhou, melhorou. O fato é esse, porque o meio de campo do Goiás hoje é um meio de campo mais leve, não tem tanta experiência. Talvez se estivesse jogando ali do lado do Davi, do lado de um Ramon, o futebol dele poderia ter aparecido um pouco mais do que já tem aparecido. Eu acho que está fazendo por merecer a titularidade e tem espaço para crescer. É jovem, tem uma boa base, como você disse, um jogador que ficou muito tempo sem jogar e o ritmo de jogo acaba deixando o jogador mais à vontade dentro das 4 linhas e o futebol dele pode sim melhorar.
Tem feito uma boa dupla de volantes com o Rodrigo, o Juliano, Doni? Tem feito sim, Pasquetto. Na realidade, eu gosto do jogo do Juliano. Vi algumas qualidades nele quando ele jogou poucas vezes, né? De volante mesmo, quase nunca, né? Mais na lateral esquerda. Mais na lateral esquerda ali, o que não é legal, porque você acaba que você diz, ele está aí desde 2012. O torcedor do Goiás não conhece ele. Assim, não sabe. Ele ainda deu o azar de machucar, 2 contusões graves. Não sabe se ele tem potencial ou não. Por quê? Porque das vezes que jogou improvisado, o que não é muito legal. Eu acho interessante o fato, ele é canhoto. Eu sei que isso aí, o cara fala, mas isso não tem nada a ver. É que a maioria dos jogadores são destros, então quando você tem um canhoto, você tem uma jogada um pouco diferente, às vezes, um jeito de jogar. Canhoto pega melhor na bola, né? Mais bonito, né? Não sei, mas é um jeito diferente, exatamente porque a maioria joga mais ou menos, obviamente você está para um lado só. E uma outra questão, voltando o Davi de contusão, quem cai, ele ou o Rodrigo? Eu acho que é o Rodrigo. A característica do Davi é muito similar à característica do Rodrigo, jogar mais pelo lado direito do campo. Mas eles jogaram juntos. Armação. Então, jogaram. O Rodrigo, tanto é que teve que ser deslocado para o lado esquerdo. Era o volante que atuava do lado esquerdo do campo, que é o lugar que hoje tem jogado o Juliano. Ou seja, a posição que o Rodrigo está jogando nesse momento na cabeça da área é o lado direito, né? É o lugar que geralmente o Davi joga. Eu acho que o Rodrigo pode dançar, talvez nem por causa disso, mas por conta do não só por causa disso, né? do contrato. Renova, não renova. Dá uma tirada para forçar a renovar logo. Parece que impediram ele de assinar com o mesmo empresário do Pedro Henrique. Agora quem vai cuidar das coisas dele é o pai. Eu até vi falar que o pai dele está vindo para conversar com o Goiás. Eu acho até legal o clube se interessar e tentar influenciar o jogador, tentar influenciar de um jeito legal, não de um jeito, né, opressivo, para também combater um pouco da ação nefasta de certos empresários. Obviamente, você eliminar o empresário do futebol não tem mais jeito, né, Pasquetto? Isso não existe. Agora, você pode, digamos assim, regulamentar o trabalho desse empresário. Eu acho que os clubes negligenciam muito a necessidade do clube ficar mais junto do jogador. Eu vejo hoje que os clubes têm um problema sério, que não é bem dos clubes, é dos dirigentes que estão nos clubes, que estão mais preocupados com as suas coisas pessoais do que com os clubes, por isso que os clubes estão falidos e os dirigentes estão milionários no futebol, com esse tipo de situação. Eu acho isso até legal. Como eu acho interessante o Goiás querer manter seus jogadores. Agora, não pode prejudicar a questão técnica do time para fazer isso. Eu acho que ele não deveria sair. O Rodrigo tem jogado bem, poderia até sair numa questão, como está dizendo o Jean, a característica de jogo, etc. Tal, mas não por conta de contrato. Mas o Goiás tem feito isso. Eu acho que nessa hora aí, se o Davi voltar agora, por conta desse negocinho aí, nem que seja um ou outro jogo, eles vão tirar o Davi para amanhã não deve estar pronto, mas para depois sim, para o final de semana. Existia hoje a expectativa sobre a definição do substituto do Eric, né? Imaginava-se que o homem pudesse treinar o Bruno Henrique. No entanto, não aconteceu nenhum coletivo. O Esquerdinha voltou a treinar também. Então fica essa dúvida. O Lucas Coelho teve um problema no pé, não vai ter jogo. Não vai jogar. Mas Esquerdinha ou Bruno Henrique, quem substitui o Eric, né? Além do Esquerdinha, o Ramon também voltou aos treinamentos. É mais uma opção. Sinceramente, antes de vocês, eu entraria com os dois. Um no lugar do Eric e o outro no lugar do Danilo. Pronto. Claro. Né? Eu acho que sim, o Danilo tem sido um jogador a menos e na teve equipe chance do Goiás. Pra Dedéu, né? Ele foi titular no início da temporada, depois saiu, agora voltou e não tem correspondido, né? Nem fazendo um falso meia, nem como centroavante, nem pelos lados. Porque com o Esquerdinha você ganha mais um meia para auxiliar o Felipe Menezes. E tem 2 atacantes, o Juan e o Bruno Henrique. Pronto, cada um na sua. Que faz gols, né? O Esquerdinha não tem também esse problema de contrato? Não, mas o contrato dele termina no final do Campeonato Goiano. Mas parece que tem uma resenha. A questão dele está muito bem resolvida. Ele pediu um salário, o empresário pediu umas luvas e o Paulista, que é o clube dele, Ituano, que é o clube dele,
quer X para liberar. Então a situação está muito definida, tem a proposta na mesa do Goiás. Ninguém quer fazer graça para o Goiás, todo mundo quer uma valorização. O esquerdinha quer uma valorização, o empresário quer tirar o dele e o clube não quer emprestar de graça novamente. Se for para ficar de graça no Goiás, ele leva de volta. O Goiás também não faz graça para ninguém, tá certinho o Ituano. Agora, pensando em amanhã, eu entraria com os dois, viu, Doni? Você tá certo, porque o esquerdinha, dentro da atual conjuntura do Goiás, ele é titular. Mesmo que ele não esteja apresentando aquele futebol todo que eu gostaria de ver, ou que as características dele não sejam exatamente a característica. Se bem que já tem o Felipe Menezes para cadenciar, o esquerdinha, estando pronto, ele tem que voltar. Concordo com o Jean, o Danilo. Eu não estou querendo tirar ninguém de time, não sou treinador, minha função não é essa, mas o rapaz já teve muitas oportunidades e não está correspondendo. Não vai ficar tendo oportunidade até quando? Não tem condição. E para substituir o Eric é o Bruno Henrique, é o que tem lá. O esquerdinho hoje é mais armador do que o Danilo e mais finalizador. Melhor. E daqui a pouquinho vamos discutir a situação do Clayton Salles, lateral do Goiás emprestado para a Aparecidense. O Goiás não liberou o jogador para atuar amanhã na Serrinha. Antes aqui, mensagens, mande seu WhatsApp, 628599.000. Douglas Rocha, o Neto Berola, Alex Silva, Renan Foguinho e Lucas Mugni seriam bons reforços para o Vila Nova? Um abraço para o Doni Araújo. Pro Vila? Tá doido, Douglas. Um abraço pro Douglas. O Douglas ele quer ser narrador de futebol, estudante de jornalismo. Não, mas tô falando assim, seriam ótimos, até pro Goiás, velho. Sem dúvida. Amigos, Jarlan seria um grande substituto do Eric, hein? Luzival, Senador Canedo. Tem o Jarlan também. Tem a característica muito próxima, né? O Jarlan tem até um passe melhor do que o Eric. O Eric na Copa São Paulo de Juniores, os dois foram titulares. A diferença foi que o Eric fez mais gols e acabou se destacando. Mas o Jarlan foi muito bem. Boa noite, Pasqueto. Manda um abraço para minha sogra, a dona Badia. E Dali Verdão, Paulo César Rocha. Um abraço para vocês. Alô, dona Badia. Cuida bem do Paulo, pô. Paulo é um bom genro, entendeu? Cuida da sua filha. Então, tudo de bom para vocês. O Felipe Menezes ainda é do Palmeiras e está no Goiás por empréstimo? É, né? Sim. Agora que ele entrou em forma e ganhou o ritmo de jogo, será uma peça fundamental na reta final do Goianão. Jogador armador como ele está em extinção. Murilo Vieira Lino. Valeu, Murilo. Cadê aqui outra mensagem? Boa noite. Vocês acham que o técnico do Goiás é de Série A? Não sei, vai disputar a primeira agora. Não, ele jogou ano passado com o Criciúma. Ah, é verdade. Com o Criciúma. Algumas partidas lá no Criciúma. Poucas, né? Porque ele veio pro Atlético. Foi umas 10 Isso é partidas. relativo, né? O Geninho estava na Série B com o Avaí. Eu acho que... Avaí que mandou o Geninho embora e acertou com o Gilson Kleina. Você sabe que eu já mudei de opinião a respeito do Wagner Lopes várias vezes. Por quê? Eu não sei, assim, eu acho não que... tem um perfil traçado ainda. Não, né, porque eu acho que a gente tem que mudar de opinião, sim. Eu acho que a vida tá aí, a vida é uma escola, a gente não vive dizendo isso, eu escuto isso desde que era criança, então a gente vai aprendendo e vai mudando de opinião. Eu já achei ele um bom treinador quando estava no Atlético, depois achei que ele não era treinador o bastante ainda para assumir o Goiás, com aquele discurso que o Goiás tinha. Depois gostei da ida dele para o Goiás, teve um momento que eu achei que ele não estava, que ele estava se enrolando no Goiás, mas hoje eu estou com a opinião de que é o seguinte, talvez ele até não seja esse treinadorzaço de Série A, mas ele tem potencial. Ele é um cara que trabalha sério, é um cara educado, é um cara que trata todo mundo bem, imagino que trate os jogadores também bem, isso é importante. Então, se fosse o Goiás, eu não estaria muito preocupado com o treinador nesse sentido, eu daria uma chance para ele. Porque, meu amigo, se o Fluminense está contratando o Drubsky, você não precisa preocupar, porque não vai ter tanto adversário competente. Não tem aqui o nome de quem perguntou. Não tem, infelizmente. Cadê aqui, ó? Não tem. Mas eu vou responder. Se ele não atrapalhar, tá bom demais. Pronto. O Wagner? Se o Wagner Lopes não atrapalhar, não inventar moda, tá ótimo. Mas ele precisa ajudar. Esse time do Goiás precisa de muita ajuda. Ele ajuda não atrapalhando. Ele ajuda não atrapalhando. Mas o Goiás vai Quando eu contratar falo jogadores. ele não atrapalhar, ele não querer escalar o cara por causa do nome, ele botar quem tiver inteiro. Não, claro. Evidente. Sem dúvida. Eu tô falando aqui, tem que evidente. ser um técnico coerente, né? Evidente, porque é o que eu penso assim, eu acho que o Goiás vai dar uns caras
para ele começar a primeira rodada do Brasileirão com um time mais pesado. Eu acho que sim. Eu penso, assim, a não ser que lá no Goiás estejam achando que tá tudo certo. Né? Não, quando ele tiver os caras com mais potencial, se ele não lambuzar no melado, porque tem uns negros que lambuzam com o melado, e não atrapalhar, botando, sendo coerente, como você falou, os caras mais inteiros, já tá de bom tamanho. Porque o que tem de negro de nome aí, que só atrapalha e leva os times pro buraco, é uma grandiosidade. Mas é o tal do treinador paneleiro que tá cheio. Tá cheio no Brasil, é o que mais tem. É o treinador empresário. E aí, Pasqueta, é que tá uma coisa que me agrada até agora no Wagner Lopes aqui. Ao que tudo indica, ele não é desse tipo. Ele não foi assim no Atlético. Ele escalou os jogadores. Tudo bem, ele errou a escalação, do meu ponto de vista, naquele jogo contra o Santa Cruz. Escalou a zaga errada. Mas foi um jogo. Ele não escalou porque alguém era mais isso ou aquilo. Ele escalou porque ele errou. Agora, mas eu não vi ele escalar pelo nome nem nada. E acho que até agora isso está entendendo. Não vi ele levar ninguém junto com ele para o Goiás, nem ficar indicando. Você viu ele trazer alguém do Japão? Não trouxe não. O Oswaldo de Oliveira anda com aquele Rafael Marques para onde ele vai. Né? Daqui a pouquinho vamos falar do Clayton Salles? Vamos. O homem não serviu para o Goiás, mas o Goiás também não liberou para jogar contra ele amanhã na Serrinha. Daqui a pouquinho tem Vila Nova, tem um risco de calote lá em Caldas Novas. O negócio tá desse jeito. De novo? Recebemos denúncias aqui durante o dia. Daqui a pouquinho a gente vai discutir isso. Tem muita coisa ainda até as 8h15 da noite. E a sua participação no WhatsApp 628599.000. De volta aqui na PUC TV e temos imagens aí da Aparecidense e do Clayton Salles. A Aparecidense pega o Goiás amanhã e o Clayton Salles, que tem feito um bom campeonato, hein, Jean? Muito bom. Não joga. O Goiás não liberou o jogador. Vamos lá? Vamos. Agora. O Bocão, pior do que o Clayton. Você brincou de o lateral do Atlético. Você brincou de fazer muito PUC pior TV Esportes. Muito agora. pior do que o Clayton. Lateral direito é o Murilo? Ah, que tá jogando? É. Ah, é Murilo. É muito pior. No interior eu não me lembro nenhum que tenha me chamado a atenção. Marcelo da Napolina. Marcelo da Napolina. Quem mais? Tem jogado muito bem. Só ele. Ele e o Clayton Salles na briga. Então, no primeiro turno o Goiás autorizou ele jogar, ok? Agora tem um detalhe, a partir de maio isso não pode mais. Não pode. Mas no primeiro turno o Goiás autorizou. Não, certo? eles não se enfrentaram, o Goiás e a Aparecidense. Não, é verdade. Não. Não, ainda não. Não no mesmo jogo, turno, é verdade. Jogo. Quem liberou quem foi o Atlético que liberou o Felipe Brizola, mas aí o Atlético sabia, né, o mato que ele estava lenhando, para jogar lá em Anápolis. Anapolina e Atlético. Você tem razão. Não teve outros foi um jogadores, reforço. não? Ah, deve do ter Goiás, tido, mas eu não lembro. Enfrentaram e acabaram jogando o em Goiás Itumbiara? não libera. O Goiás não O libera. Goiás não liberou ninguém para Itumbiara, não? Liberou não. Não, né? Não. Agora sim, talvez Agora não tenha... o Clayton Salles, que é o mais famoso deles, o Goiás não vai liberar. Acho que eles ficam com medo, né? Do O cara- Bocão jogando aquele bolão e o Clayton Salles do outro verdade. lado. Do a povo torcida. começar a xingar a diretoria, né? lógico. Olha lá, ó, o homem que vocês... Os dirigentes do Goiás adoram isso. Porque o Clayton Salles é estranho, né? Ele parece que é introvertido, introspectivo, ele não reclama, ele fica meio assim à margem da situação, nos treinamentos. Pelo menos é essa a versão que o Goiás passa. Mas assim, ele quando pegou para jogar, Doni, que foi no Brasileirão Série A 2013 com o Henderson, quando o Vitor estava machucado, ele deu conta. Já está provado Pasqueta. que ele dá conta de jogar. Pasqueta, na verdade, isso aí não tem nem discussão. O Goiás, existe um buraco negro, vou chamar assim, no Goiás, que os repórteres não conseguem descobrir ou não querem, né? Porque a gente sabe que repórter setorista, esse que fica no clube o dia inteiro, ele não descobre coisas porque não quer, porque fica lá todo dia, acaba simpatizando com as pessoas, fazendo amizade, não quer criar clima, então tem muita coisa que eles deixam, faz de conta que não vê. Porque esse buraco negro é o que alguns jogadores, o povo do Goiás não gosta. Não interessa se o povo, que eu digo é a diretoria, não interessa se o cara é bom, se o cara é ruim, se o cara é bonito, se o cara é feio, não gosta. O Clayton Salles é um desses. É porque o cara já jogou, quando jogou pelo Goiás, jogou bem, é melhor do que os caras que estão aí, e o Goiás não aceita. Ah, tem problemas, mas também não fala qual é o problema do cara. Eu não sei que problema é esse que ele joga nos outros times, não joga no Goiás. Aí
pega uns, sei lá, uns colegas aí que eu não sei por que ficam defendendo diretoria de time, justificando, mas o Mário Sérgio, que é outro, foi lá para não sei onde e não jogou. O Clayton Salles foi para não sei onde. O cara também, bicho, você está aqui no Goiás, que é um time de Série A, que é um clube que serve de vitrine, de barriga de aluguel para jogador do Internacional que vira titular no Internacional, que nem o Sacha, que serve de barriga de aluguel para um monte de cara. Aí o cara tá aqui, é da casa, não deixam ele jogar e mandam ele para um time do interior lá do Caixa Prega e quer que o cara vá sorrindo, alegre e animado? Não vai, o cara vai desanimar, isso é natural. Mas aí vem essas coisas incoerentes, né, não pode jogar, se o cara é ruim, se o cara não serve, por que não deixa jogar? E a promessa de jogo bom, Goiás e Aparecidense, até agora, os 2 melhores times do Campeonato Goiano, amanhã às 10 horas na Serrinha. Corta pra mim, como diz o Marcelo Rezende, porque agora eu vou falar das ofertas do Tatico. Você quer economizar de verdade? Anote as ofertas do Tatico, barato todo dia. Olha o pão de queijo, fabricação própria, o quilo, R$ 11,89. Sabão em barra glicerinado neutro, Proeza, 5 barras de 200 gramas, R$ 2,78. Cadê o sabão, hein? Tá parado ali, ó. Vai mudar, né? Pode voltar aqui que eu refaço as ofertas, sem problema. Eu tô no shampoo. Daqui a pouquinho, tem a pera portuguesa também, ó. Nectarina importado, quilo, R$ 13,47. Pode ir passando as ofertas do Tatico. O abacaxi a unidade, R$ 1,68, hein? R$ 1,68. Tomate o quilo, R$ 1,36. Abóbora cabutiá ou a beterraba o quilo, R$ 1,25. Mexerica polcão quilo, 98 centavos. O chuchu quilo, 67 centavos. Tatico barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. Vamos lá mudar de assunto? E essa mexerica é boa, hein, rapaz? Uma delícia. Eu vou lá. E aí, Felipe Menezes melhorou, muito criticado pela imprensa. Eu acho ele um craque. Márcio Faisalville, abraço para todo mundo. Não, ele tá dado seu recado, Márcio. Ele não joga o tempo todo, né? Cadê aqui? Boa noite, amigos. Uma noite triste com o falecimento do nosso amigo... Como é que é? Falecimento do nosso amigo locutor Valdir Menezes, da Feira Hiper. Feira Hiper. Aqui Feira tá Hiper. Hiper, né? Mas deve ser Hippie, né? Deve ser Feira Hiper. Os nossos sentimentos, a família. E o meu Atlético só fica o Márcio e o Bambu e o Rafinha. Quem mais dá pra ficar? Velber, Veracruz 2. Pois é, Esse Denone aí magro, ele dá conta. dá conta, é falar isso. João Denone O Sérgio dá Manuel conta. magro, eu acho que dá conta. O Primão também. mostrou ano passado que consegue na função dele. Nós vamos ver agora com o Martelotti trabalhando, né? Não para o Campeonato Goiano, mas que é um treinador de verdade. Então vamos ver o que vai poder O Anderson de Trindade, que é alguém polêmico no programa. Ele fala que o programa tá bom, mas se tivesse alguém polêmico... Aqui nós não estamos para fazer polêmica, Anderson. Respeito a opinião. Nós estamos aqui para tentar passar as coisas com clareza para você em casa e dar a notícia. Porque aqui nós não fazemos tipo, nós não damos conta de criar polêmica, armar aquele pampeiro na frente do vídeo e aí na hora que vai para o intervalo o cara fala assim, isso eu já vi, eu conheço. Tá vendo aí que eu fiz? Isso dá ibope, isso dá polêmica. Não é assim. E eu vou te falar um negócio, modéstia à parte, do jeitinho que nós estamos fazendo aqui, com simplicidade, coerência, obedecendo a cartilha, o manual aqui da PUC TV, a gente está ganhando nosso espaço, nós temos o nosso público, há 2 meses seguidos, líder de audiência no horário. Batemos no nosso principal concorrente. A pesquisa é Ibope, não é qualquer instituto não, é Ibope. Janeiro e fevereiro, a de março ainda não fechou, 2 meses a gente bate no nosso concorrente no horário. Segmento esporte, tem 2 meses, pesquisa Ibope. Respeito a tua opinião, mas não estamos aqui para fazer polêmica, estamos aqui para informar, beleza? Polêmica, quando ela existe, ela surge naturalmente. Agora, inventar uma polêmica só para fazer barulho, é fácil fazer isso se quiser, mas Você trata as coisas com naturalidade, até às vezes sai. Eu ontem, por exemplo, o Doni falou que o Vitor ouviu em uma rádio que o Vitor tinha recebido a notícia do suborno. O telefonema eu fiquei foi sem pra reação, eu levantei da cadeira, me deu vontade de sair andando e ir lá tomar uma água. E eu voltei aqui, é coisa natural, assim, que a gente brinca e tal, mas
Pasqueto, você acha que o Wendel Lira é uma boa para o Vila Nova? Eu acho. Uma ótima. Né? Tá jogando hoje, joga fácil no Vila. Eu acho que quando o Lira tá jogando hoje, ele joga fácil em qualquer um aqui. Na atual Se ele tiver saúde, ele O problema dele nunca foi técnico, né? O Goiás sempre investiu e esperou muito do Wendel Lira para ser um profissional, para ser uma grande revelação do Goiás. Não vingou por causa de problemas físicos e clínicos, não conseguiu ter sequência na carreira. Talvez a principal sequência que ele está tendo é agora no Goianésia. Nem da outra vez no Goianésia, ele já tem uns 24. 24 só? Da outra vez no Goianésia, ele quebrou o braço. Sim. Ele é meio azarado também. Machuca muito. Mas né? olha só, 24 anos ainda está numa idade muito boa. Não, tem mais 10 anos de carreira. E hoje em dia, talvez, eu não sei de quanto você está falando, a medicina está muito avançada. De repente, não a medicina, essa questão de fisioterapia, você que trabalha com isso, essa recuperação. Na verdade, você consegue fazer prevenção e manutenção de uma forma muito mais simples e Imagino muito mais fácil. vocês, ele está tendo a sequência no Goianésia, que sabemos não ter uma condição boa como a do Vila Nova. Pois é, eu estou dizendo isso porque, de repente, se alguém investir, não investir dinheiro, mas investir esse tipo de trabalho nele, ele consegue render. Vamos ver gol? Opa! Que o negócio é mostrar gol, não bola na rede. Não precisa ser de placa, eu quero é ver gol. E tem aqui a comissão jogadora formada por André Isaac e Luciana Vitorino, separou os seguintes gols do final de semana, você escolhe o seu mais bonito. Vamos lá? Ricardo Oliveira dos Santos, chapelou e marcou. O jogo foi contra o Audax. O Santos venceu por 1-0. A opção 2, Carlinhos do Paraná. Esse eu não vi, hein? Menino velho, ó. Chapelou e meteu no cantinho. Bonito gol também do Carlinhos. Paraná que vive uma crise sem precedentes. Opção 3, Vitor Hugo do Palmeiras. Ele não pedalou ali, né, Jean? Não. Puxeta, né? Ah, não, mas ir para um zagueiro fazer a pedalada já é... mas isso aí... O Paulão contra o Goiás ano passado no verdade. Inter, pô. Mas esse é o puxeta, você acertou certinho, né? Esse é o gol de puxeta. Olha o Sassá do Botafogo, Doni. Ele invadiu. Do recado, né? Esse reserva é formado lá, né, no fogão. Ele é reserva lá, mas ele dá conta. Beleza, agora opção 5. Raniel, do Santa Cruz. O Raniel foi bem, hein? Esperto, ó, bateu de prima. Eu vou com a opção do rapaz do Paraná, viu? Também vou, Carlinhos. Né? Os dois mais bonitos foram do menino do Santos, o menino o Ricardo Oliveira, que já não é tão menino jovem assim. senhor. O jovem senhor. Joga muito, 36 anos. E do menino do Paraná. Mas quando o Paraná, ele, depois do chapéu, ele ainda conduziu e chutou bem. Tirou do goleiro, foi bem, né? Vamos lá de Tigrão? Opa! Reportagem Luciana Vitorino. Lá vamos nós. Classificado para o quadrangular final da divisão de acesso com 2 rodadas de antecedência, agora o Vila tem pela frente o América de Morrinhos, fora de casa. Para a partida, o técnico Márcio Fernandes não vai poder contar com Francesco. O volante tomou o 3º cartão amarelo. O técnico não quis dizer quem será o substituto, mas não poupou elogios ao jogador. Você vê só, né? Como é bom. Quando eu cheguei aqui, o Francesco era um jogador muito discutível, né? Vocês me passavam, mas esse jogador aí, não vou citar nomes assim, mas muita gente ligada ao Vila Nova me questionava contra isso. E hoje a gente está falando, o Francesco vai fazer falta, tomou o 3º cartão. Eu fico gratificado com isso, porque a gente vê que realmente houve uma evolução e isso tudo vai acontecendo, né? Vocês vão vendo outras qualidades que vocês não viam e nós também. Márcio Fernandes classificou a última semana como a melhor em treinamentos e, consequentemente, o melhor jogo desde a sua chegada. E após o elenco enfim ganhar entrosamento, ele estuda poupar jogadores para o jogo de sábado e observar outros jogadores que ainda não jogaram nesta temporada. Na reta final nós vamos precisar de todo mundo. E tem jogadores que a gente ainda não viu, né, jogando. Às vezes treino é fogo, porque o jogador às vezes no treino não rende tudo que a gente quer, e no jogo às vezes o cara
desponta, mas eu não sou muito partidário disso. Quando o cara treina e o cara faz, ele tem condições no jogo muito maiores de realizar. Márcio Fernandes se mostra satisfeito com os garotos como Matheus Anderson, Patrick, Wanderson e Dudu. Na avaliação do técnico, são jogadores com muito potencial. Muito bons jogadores. Claro, são pedras brutas ainda que precisam ser lapidadas, mas a gente vê muito potencial nesses jogadores. Eu acho que o Patrick melhorou muito a sua marcação, um jogador que tem um potencial muito grande, né? Um jogador que tem uma visão muito grande de jogo, mas que ainda precisa alguma coisa para que ele possa ser realmente o nosso camisa 10. Quando eu cheguei aqui, me falaram, olha, é um bom jogador, tem velocidade, mas finaliza muito mal. Hoje vocês veem que o Matheus é um dos melhores finalizadores do nosso time. O Anderson que mandou a mensagem para a gente agora há pouco. Anderson, quer ver? Você causa polêmica sem agonia? Sem espremer? Sem forçar? O Vila pode poupar jogadores contra o América de Morrinhos e o Anápolis tem interesse no jogo. Lá em Anápolis já estão chiando. E aqui nós vamos falar do assunto daqui a pouquinho e vamos falar bem dos moleques do Vila, que tem dado conta do recado. É daqui a pouco. Nós encerramos o bloco passado com a reportagem do Vila Nova e o tema é que o técnico Márcio Fernandes, Doni, pode poupar jogadores para o jogo contra o América sábado. O América é segundo no grupo com 10 pontos. Isso. O Vila já está classificado com 14. Exato. E o Anápolis é terceiro com 9. E já estão chiando porque o Vila vai poupar, o Anápolis tem interesse no jogo, o Vila tá certo, não tem que se preocupar com terceiros. Qual a tua opinião? O Vila tá certo, não tem que se preocupar com terceiros. Agora, eu não acho que o Vila tá tão bem assim para poupar jogadores. Eu acho que o Vila precisa de mais de treinar, eu não... Conjunto? É, conjunto. Eu não pouparia por conta disso, mas o Vila pode fazer o que ele achar melhor, mesmo se ele optar, se ele achar que escalar um time mais fraco beneficia ele para tirar o Anápolis, porque o Anápolis vai chiar como todo mundo chia, é o choro. Agora, o Anápolis não acha estranho, por exemplo, o América ter perdido para o Itaberaí, que nem time tem mais? E é a regra do jogo, ô Jean, é a regra do jogo. Uma vez reclamaram da seleção brasileira de vôlei, que ela escolheu o adversário dela no Mundial, ela escolheu e foi campeã. Ela tinha essa possibilidade. O Vila Nova, se ele puder ter o Anápolis fora, que é um time que tem mais dinheiro, mais condição do que os outros, embora não tenha mostrado isso até agora no campeonato, eu acho que ele deve fazê-lo. Sem dúvida alguma. Só não acho que é o momento. Qual a explicação para que se poupe jogadores do Vila Nova? Ele explicou, para ver os outros, que ainda não jogaram. Não, já classificou. Você não tem necessidade... Para ver o Badé, por exemplo, para ver o Badé... Para ver o Lucas Cunha, o mas zagueirão. Eu acho que ainda é nesse jogo, né? E de repente é na última rodada, porque você dá uma descansada na equipe, poupa na última rodada, descansa a equipe, preserva os jogadores que têm cartão. Agora não, ainda tem mais uma outra rodada para o Vila Nova jogar. Agora é um direito do treinador, é aquilo que você disse. O Vila não tem, não. O quê? Joga com o Novo Horizonte. O Vila encerra aqui com o Novo Horizonte. Agora, o Anápolis, a chiadeira já começou, mas assim... Pô, vocês perderam por Itaberaí, gente. Cada um tem que fazer o seu, né? Eu acho o seguinte, já que vamos começar a suspeitar, então, surgiu essa conversa de que alguém ligou para alguém do Vila Nova oferecendo um dinheiro para fazer um pênalti. Certo. Então, suspeita-se que seja o Anápolis. Eu já digo aqui, o América perdeu para um time, que se o América ganha do Itaberaí, que é o time que já está rebaixado, não tinha nem conversa mais a respeito do negócio de Anápolis. Ninguém achou isso estranho lá em Anápolis também, não? Eu acho assim... O Anápolis, antes de a gente começar o campeonato, todos nós apontávamos como é o Vila e o Anápolis que vão subir. O Anápolis é que não deu conta. Fez um monte. Pode até... Não estou nem dizendo que a coisa está perdida para o Anápolis, não. Eu acho que o Vila, apesar dos pesares, e tendo em vista que o América perdeu para o Itaberaí, se o América perdeu para o Itaberaí jogando, se foi tudo limpo, e eu não posso falar que não vi denúncia de nada... Então, é óbvio que o América não vai dar conta nem de empatar com o Vila. E se o Anápolis não der conta de ganhar do América em Anápolis, também pode mudar de ramo. Veja bem, o Vila Nova, o Francisco, né, ele fala. Como diz o treinador do Vila, tá com o terceiro cartão amarelo, não vai pro jogo. Tendência do Dudu entrar no meio. Isso é só essa conversa desse treinador aí. Não, tô falando. Os dois laterais do Vila Nova, os titulares, estão com 2 cartões.
Então, a hora de jogar é agora. E de poupar na última rodada. E você falou dos dois laterais, eu queria aqui dar parabéns para essa molecada do Vila. Eles estão dando conta. Patrick, o Anderson, Dudu e Matheus Anderson. Agora, esses 5. Eles estão bem. Eles estão jogando bem, mas quando ele fala em poupar, ele não vai poupar esses garotos. Ele vai poupar o Frontini. O Badé vai entrar no lugar do Patrick. Não, ele vai poupar, não é isso. Ele vai poupar o Frontini, vai poupar o Robson. Ele já treinou o Badé no meio, uma vez. Ele vai poupar os mais velhos. Esses aí, a notícia é exatamente que eles vão entrar para tomar terceiro cartão amarelo. Aqui, ó. Pasqueto, boa noite. Mande minha sogra lamber sabão. Que isso, rapaz? Ele não botou o nome. Ele botou assim, aqui. não. Ele botou aqui, mas eu não vou ler. É porque o outro pediu um abraço pra sogra. Esse aqui tá... Ué, a sogra do outro é boa. Ai. Boa noite. Campeão é o Goiás. Valeu aqui. Isso é pra sogra ficar com a boca limpa, né? Pasqueta, a diretoria do Goiás está dormindo. O brasileiro está aí com esse time. Vamos cair. Nédio. Pasqueta, meu nome é Wellington. O Goiás tem dinheiro para trazer um Kleber Gladiador? Penso que não. Graças a Deus não tem, né? E ele é uma barca furada, Nossa, hein? Bota a barca furada. Por que o Goiás liberou o Leandro para jogar na Napolina contra o time Alviverde e não liberará o Clayton Salles? Isso. Então foi isso. isso. Que tinha um jogador. Murilo Vieira Lino. Então foi isso. O Clayton Salles é mais custoso, né, Murilo? Não dá para entender. Dão muitas chances para os jogadores de fora. É muito difícil para os da base. Ele não falou de que time que é. É o Goiás. Eu também acho. É do Goiás. Boa noite. Vocês gostam muito de criticar o Atlético e o Vila. Deve dar ibope. Por que não falam do Murilo do Goiás que sumiu? É proibido? Abraços. Wesley Rafael. Não é proibido, Wesley. Falamos dele aqui semana passada e retrasada. Esse rapaz, na hora de jogar, ele falou que estava com dor de estômago e não quis jogar mais. Aí devolveram ele para a base. Pipocou. Pronto. Tá lá na base. Vamos fazer o quê? José Marinho, vocês acham que o campeonato está sem graça sem o Vila Nova? Não. A Série A? É. Por causa do Vila, não. Tá sem graça porque a qualidade técnica não tá muito boa. Não precisa de polêmica. O programa está ótimo. Parabéns. Luiz Tomazetti. Ô, Tomazetti, um abração para você. Fique com Deus. E esse agora, entende, hein? Entende. Recado do André Isaac, Goiás Cola. Quer construir com facilidade a economia? Eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiás Cola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui, um filete com a Goiás Cola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil, muito simples de aplicar. Olha só, o segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o segundo tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto isso eu vou te explicar. Com a Goiás Cola você vai economizar tempo e dinheiro. Goiás Cola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiás Cola é impermeável, possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Tem a melhor produtividade e, por isso, acelera a sua obra. Goiás Cola, 4141 84 74. E hoje recebemos uma denúncia de que jogadores do Caldas Novas estão há 2 meses sem receber e já estão com dificuldades para fazer as coisas básicas lá no dia a dia do Caldas. Comer, locomoção e tudo mais. A situação lá não é fácil. O time ainda não venceu nenhum jogo no Campeonato Goiano e tem uma outra denúncia lá do Caldas Novas, que desde o ano passado não acertaram com quem subiu para a primeira divisão. E que o time, que é da mesma diretoria desde o ano passado, o presidente lá é o Júlio Fortes, que tem apoio de uma das grandes pousadas da cidade e um dinheiro da prefeitura, eles devem, numa ação na Associação dos Jogadores aqui, 316 mil reais. Esse é o Caldas Novas. Eu escrevi ali, rebaixamento, salários atrasados e risco de calote, viu, Doni?
Pois já tem esse reincidente, né? Porque o Sindicato dos Jogadores já entrou na justiça contra o Caldas Novas por conta do campeonato da segunda divisão do ano passado, a divisão de acesso. Ganhou a causa, tanto é que você está mencionando aí essa dívida. O Caldas Novas não pagou até agora. E aí vem essa coisa de novo. E aí depois, Pasquetto, chega gente, inclusive colegas nossos aí de profissão, e acha que a presidente está errada de fazer um pacote exigindo que os clubes honrem os seus compromissos. Mas tem que fazer isso, tem que... bicho, eu não vou nem falar nada, não. Lamentável, é lamentável. Não cabe mais, nos tempos de hoje, clubes que têm esse tipo de postura, que agem de má fé. Para mim isso aí é má fé. Não tem outra palavra para descrever esse absurdo que acontece com a equipe do Caldas Novas. E está caminhando para isso, caminhando para acabar. Um clube que tem uns 3, 4 anos de existência. Desse jeito não devia nem ter começado, Pasquetto, porque, como eu estou dizendo, não é... Uma vez você entende, tá, tudo bem, aconteceu um problema. Agora, logo na sequência, de novo... Quer dizer, eles não pagaram nem o que estavam devendo da divisão de acesso e já contraíram dívida, já está deixando os caras na mão de novo. E com um detalhe, assim, né? Está tendo recursos, né? E dinheiro público. Está tendo recursos. Recurso público e de outros patrocínios privados lá. Público maior. Agora, cabe públicos de time da capital. Cabe ao Tribunal de Contas dos Municípios checar que dinheiro é esse que a prefeitura está dando e o que está sendo feito com esse dinheiro. Então, foi para o ralo. Acabou, um abraço. Que seja pro ralo, mas pelo menos tem que explicar que ralo que foi, porque de repente foi pro ralo lá nas Bahamas, né? Ou lá nas Ilhas Caimã, ou lá na Suíça, lá no nome de sei lá de quem. Parabéns pelo programa, sem puxar saco, Marcos. Muito obrigado aqui, Marcos. E ele fala, o Atlético tem que buscar jogadores com mais competitividade, mesmo que não tenham nome, mas que queiram buscar bons resultados. É aquela velha história, melhor 2 bons do que 6 ruins. Valeu, Marcos. Já que você tocou aqui no Atlético, vamos de Dragão, reportagem do Eric Maravilha. Depois de 5 anos consecutivos disputando a Copa do Brasil, ano que vem o Atlético poderá ficar fora desta competição nacional. Se não se classificar na reta final do Campeonato Goiano, terá que torcer para se enquadrar no ranking da CBF. Hoje o Atlético é o 22º colocado. O problema é que poderá perder posições ao longo da temporada e ver outros times que estão acima na tabela entrarem na competição. Diante disso, o Dragão sabe que a fórmula exata para entrar na Copa do Brasil é mesmo se classificando no Campeonato Goiano. Para isso, a novidade é Juninho, que já está treinando normalmente com bola. O jogador já passa a ser uma das opções para o ataque rubro-negro. O Valdivino se vangloriava disso, de ter deixado o Atlético quando deixou a presidência entre os 30 melhores times no ranking da CBF. Rapaz, fiquei até surpreso com esse 22º lugar do Atlético aí, tá muito bom. Se você considerar que na primeira divisão são 20 clubes... No Goianão, o risco dele não é gigante, né? Para a Copa do Brasil. Então pode ser que ele vá pelo ranking. Se ele tá nesse aí ranking não é garantia, aí, né? Se ele tá nesse ranking aí e se ele permanecer no campeonato da Série B, ele vai... Não, com esse ranking aí, permanecendo até a formação da Copa do Brasil do ano que vem, ele estará. Tem que ver se não cai muito daqui até lá, né? Porque tem ainda o Brasileirão pela frente, tem a própria Copa do Brasil. Você coloca os campeões. Nada, os que estão na frente dele, uns 10 vão ser campeões. Né? Com certeza 12 irão pelo ranking. E um detalhe, não participar da Copa do Brasil é um prejuízo danado para quem se acostumou a ela, entendeu? Como o Atlético nas últimas temporadas, porque você arrecada no mínimo 300 mil reais. É arrecadação, é visibilidade, é estar em evidência, é de repente fazer como já foi feito, chega numa oitava de final, já tem uma semifinal, como o Atlético chegou em 2010. Uma semi, uma quartas, né? Tá todo mundo vendo, jogadores valorizados, todo mundo sendo reconhecido, é outra vida. René Simões, quando ele escapou com o Atlético do rebaixamento lá em Salvador, Atlético 0, Vitória 0,
ele soltou a seguinte pérola. O Atlético hoje quase pagou o preço por ter chegado à semifinal da Copa do Brasil. A Copa do Brasil não é feita para quem tem o bico pequeno como o Atlético, ela é feita só para quem tem o bico grande. Ele quis botar a culpa do quase rebaixamento do Atlético na Copa do Brasil, que o Atlético foi semifinalista. Mas você sabe que... Eu saí da coletiva. Mas você sabe que tem muita gente que pensa isso, né? O presidente do Conselho Deliberativo do Goiás pensa isso, que o Goiás não pode ganhar nada. Porque senão se prejudica na temporada seguinte. 2013 o Goiás foi semifinalista da Copa do Brasil, ok? E quase foi para Libertadores no Campeonato Brasileiro. É o que eu tô falando. Não atrapalhou absolutamente nada. Eu acho que não atrapalha não, parceiro. Eu estou dizendo que não é o René Simões. O seu Ailê Pinheiro pensa assim, mas um monte de gente pensa assim, o time não pode ganhar, né? É errado. Não pode ganhar porque vai gerar muita despesa, tem que pagar muito prêmio e depois os jogadores querem se valorizar. É uma teoria dos caras. É errada, é claro que é errada. Você só cresce se você ganhar essas coisas. E aí eles só utilizam os exemplos ruins. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. E vamos falar do Juninho? Será que agora vai? Não. Você demorou a responder, acho Juninho, que não vai não. Vai Daqui a pouquinho a gente volta. Lá no Atlético ainda, o Juninho voltou a treinar, viu, Jean? Voltou, né? Já teve umas 2 ou 3 contusões esse ano. Lamentável, né? O Juninho é um jogador com qualidade, um jogador que foi muito útil para o Atlético no Campeonato Brasileiro de Série A. Mostrou que dá conta de praticar um bom futebol, fez gol em São Paulo, fez gol em time grande. Agora, a condição clínica, física, muscular do Juninho é muito frágil para um jogador profissional, infelizmente. Né? Não dá para acreditar que o Juninho vai ter uma sequência longa ou vai ajudar o Atlético na sequência da temporada, porque principalmente o histórico dele recente é muito ruim. Um abração aqui para o Osmar que pergunta, o Corinthians tem chance de ser campeão? De tudo. Entra disputando tudo esse ano, Osmar. Para mim é tristeza. Por isso que gosto do programa. Vocês são muito inteligentes, eu gosto muito da minha sogra, sou Luiz. Foi só uma brincadeira. Se arrependeu, né, Luiz? A véia tá aí do seu lado. Sogrona. Pasqueto, aqui é o Jean. Vocês estão de parabéns pelo programa. Sou Goiás, gosto dos comentários do meu xará. Mande um abraço para ele. É o Jean também, lá do Veracruz 2. Um abraço, Jean. Abração para você, obrigado. Aqui mais mensagens. Pasqueto, fala para esse rapaz de boné aí que sem o Vila o campeonato não tá com nada. Só ele é que leva a torcida no estádio. Luiz. Luiz, eu também, quando meu time não tá jogando, eu acho que o campeonato não tá com nada. Então não tá, né? Porque o Galo tá fora. Exatamente. Desde 2007 o Campeonato Goiano para mim é uma porcaria. E a Série A esse ano não vai valer nada para você também, né? Pois é, exatamente. O Fogão tá na B? O Fogão tá na B. Não, Luiz, é o seguinte, menos aí, né? O Vila tem uma torcida maravilhosa, leva a gente no campeonato, mas o campeonato não tá ruim porque o Vila não tá jogando, não. Não vou fazer essa média com a torcida do Vila, não, porque eu gosto muito da torcida do Vila. O torcedor do Vila de verdade sabe que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Cícero Souza, torcedor do Vila Nova, um abração para você. E a seleção brasileira está na França, aliás, hoje uma tragédia, né? Um avião que saiu de Barcelona, lá na Europa, e estava indo para Düsseldorf, na Alemanha, caiu numa região montanhosa da França, 150 mortos. Nos Alpes. E a seleção está lá na Europa, na França, onde caiu o avião, para 2 amistosos contra a França quinta e contra o Chile domingo. Eu peguei aqui o possível time. Jefferson, Diego Alves, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Felipe Luiz. Davi Luiz foi cortado, né? Davi Luiz e Marquinhos por contusão. Luiz Gustavo, Fernandinho, Oscar e William, Neymar e o Roberto Firmino. Toda vez que eu falo desse Roberto Firmino, eu lembro do Cleison. O Cleison uma vez falou, rapaz, tem um Roberto Firmino e tal. Eu nunca tinha escutado falar nesse rapaz. Na época da Copa. Lembra, Jean? Lembro. E esse é o time aqui do Dunga. Luiz Gustavo é duro, hein, companheiro? Luiz Gustavo. Né? Quem tem Hernani, quem tem Fernando, jogando lá no Manchester City. E não muda o jeitão, né? Assim, você pega a Alemanha com aqueles volantes que sabem jogar aqui, Fernandinho tem um pouco mais de categoria, agora o Luiz Gustavo não, né? O negócio é jogar atrás e jogar por uma bola e ganhar e dizer que o Dunga tem um retrospecto excelente. O time joga mal,
ganha 1-0 aqui. Ou e ele tem no time, ele quer ter no time o espelho dele, né? Que é o Luiz Gustavo, né? Na época que ele jogava. Se bem que o Dunga, com a bola no pé, sabia jogar. Ele dava cada lançamento. Ele é temperamental, chato, mas ele era um jogador bom. Então, 2 amistosos, França e Chile. E serão bons os jogos, hein? Opa, que isso. Serão bons. Seleção brasileira com o Neymar, que pode ser o jogador de $500 milhão ou de euros, né? Ontem no Fox Sport Rádio, uma entrevista com o Laor, o Luiz Álvaro Oliveira Rodrigues, que é o ex-presidente do Santos, falando tudo, e ele não falava o nome do Neymar nem do pai dele, porque tem uma ação deles contra ele, né? Que ele falou que o pai do Neymar... Conversou fiado, né? Conversou fiado. Ele conversou fiado, só que ele é convicto, velho, ele tem lado. Eu acho que ele não conversou fiado, não. É que ele contou que não era pra contar. Ele contou algumas coisas lá, Ele assim, conversou ele deu uma fiado. floreada, Ele entendeu? tomou bola nas costas e não aceitou. Ele foi neném no mundo dos negócios e depois quis ficar chorando. Mas ele pegou Santos, dele. O Santos ganhou o que ele podia ganhar Ele mesmo. falou assim, olha, eu quero tanto. O Barcelona pagou tanto. E aí o pai do Neymar pediu muito mais que o Santos e ganhou muito mais que o Santos. Mas a história não é bem assim, né, Jean? Olha isso aqui. Porque o Real Madrid queria comprar, o Santos queria vender, mas o Laor tinha dado o pai do Neymar direito já do tinha cara, recebido um monte já antes. tinha vendido e não aceitou ir pro Real Madrid. O Santos não teve coragem de peitar e fica aí agora. O América tá querendo faturar em cima do Vila, colocando o ingresso a R$40 na hora do jogo e vendendo antecipado por 20. Artigo 24, parágrafo 1º do Estatuto do Torcedor. O valor do ingresso vendido antecipado tem que ser o mesmo valor na hora, ou seja, vamos invadir Morrinhos. Então o Tigrão tá enrolado. E quando o Vila faz isso, não tá querendo... Tá fazendo isso todo dia. O Vila faz isso aí desde que começou o campeonato? O torcedor é engraçado, né? Só Felipe... vê defeito dos outros. Caiu minha caneta aqui, ó. Tá acabando. O Felipe Amorim ainda é do Goiás? Tá emprestado pro América Mineiro. Então vamos embora. Um abraço pro Taquini Silva, mandou um abraço pra você, viu? Taquini, aquela cabeleira lá marciano, o Dengoso, o Dengoso, tá lá com dengue até hoje.